Amém. Bom dia a todos, a graça e a paz. Obrigado, pastor Elias, pelas palavras. Realmente dias de desafio, mas nós sabemos que o Senhor aproveita esses dias para nos desafiar, nos tirar da zona de conforto e nos capacitar ainda mais. É uma alegria estar aqui nessa manhã com os irmãos e mais uma vez poder trazer a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor vai nos abençoar, eu creio que o Senhor vai falar conosco. Mas eu creio também que Ele, mais uma vez, vai mexer aí com os nossos fundamentos, chacoalhar as nossas estruturas e nos fazer ir além. Muitas vezes nós acabamos permanecendo no lugar em que estamos e ficamos acomodados. Mas a vontade de Deus é que nós possamos sempre avançar. Como o pastor Elias estava dizendo, sempre progredir, sempre melhorar. E Ele conta conosco. O Senhor nos capacita através do Espírito Santo, mas Ele também pede que nós possamos nos mover, que nós possamos nos mexer, que nós possamos caminhar, dar os passos necessários para que as coisas elas aconteçam. Nós vamos meditar no texto de 2 Reis, capítulo 6, do verso 24 até o verso 30, e vamos continuar, ou melhor, 33, e vamos continuar a leitura do capítulo 7 até o verso 20. Então, 2 Reis 6, 24 até 33, e depois o 7 até o versículo 20. Vamos ler então, 2 Reis 6, a partir do 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército. Subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu o outro dia: dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais poderia esperar eu do Senhor? Capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós.
Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram, e esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Porém, ou melhor, agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados, e tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantando-se o rei de noite, e disse aos seus servos: agora vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte que a multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isto segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Paizinho, fala conosco através dessa palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos ser desafiados. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto que lemos é um texto longo, não é? Como nós podemos comprovar, mas é um texto interessante. E é importante essa leitura na sua íntegra para nós compreendermos o background dessa passagem. Nós vemos aqui o rei da Síria, mais uma vez, Ben-Hadad, acampado em volta de Samaria, capital de Israel. E como vimos, o cerco ele foi tão forte e a pressão que os israelitas viviam era tão grande, a dificuldade que eles encontravam era tremenda, que havia fome, havia realmente desespero na terra. As pessoas, elas estavam cometendo até mesmo canibalismo. Jorão, o rei de Israel, ele culpava Eliseu por essas coisas, porque as palavras que Deus trazia através desse profeta, elas eram palavras de juízo, e elas colocavam o rei numa situação bastante difícil. E mais uma vez aqui, ele promete fazer uma coisa ruim contra o profeta Eliseu. Prometeu cortar a sua cabeça como forma de castigo. Mas apesar disso, nós vemos o desespero do rei. Mesmo tendo Eliseu como um inimigo, ele envia um mensageiro para falar com o profeta, pedindo uma palavra do Senhor. E a palavra que ele recebeu, desta vez, foi uma palavra de livramento. Essa palavra foi tão inesperada que até mesmo o capitão da guarda duvidou que Deus fosse tão poderoso assim para fazer com que ela acontecesse. De um dia para o outro, de forma miraculosa, tudo estaria bem e voltaria à normalidade. No dia seguinte, a vida seria celebrada novamente. Porém, por causa da dúvida no coração desse capitão, ele veria o milagre acontecendo, mas dele não desfrutaria. Não é? Nós vemos o verso 3 do capítulo 7 nos dizendo que haviam 4 leprosos.
que viviam marginalizados à entrada da cidade, no portão da cidade, isolados por causa da sua doença, dependendo da compaixão e da esmola de outras pessoas. Esses 4 leprosos, eles decidiram se levantar e arriscar, pois se eles ficassem, como vimos no texto, aonde eles estavam, eles morreriam de fome. Se entrassem na cidade, além das pessoas não terem contato com eles por causa da doença deles, eles também não encontrariam comida, porque todos estavam passando fome. Então eles arriscaram, se levantaram, foram até o acampamento inimigo. Talvez lá eles encontrassem misericórdia e um pouco de alimento. Mas, para surpresa deles, ao entrarem no acampamento inimigo, eles encontraram esse acampamento vazio, não havia ninguém lá. O Senhor fez com que os soldados ficassem apavorados, ouvissem um ruído de um exército muito grande, um barulho de carros com seus cavaleiros chegando para os atacar, e eles fugiram, abandonando tudo para trás. O que os leprosos então fizeram? Famintos do jeito que eles estavam, tudo que eles encontraram pela frente, eles acabaram comendo. Comeram até se fartar. E além disso, eles entraram em algumas tendas e eles encontraram aquilo que os seus inimigos haviam deixado para trás. A Bíblia, no texto que lemos, diz que eles deixaram ouro, deixaram prata, deixaram vestes, deixaram seus pertences. E esses 4 leprosos pegaram o que puderam carregar e esconderam. Voltaram, entraram em outras barracas, pegaram mais um pouco daquilo que puderam carregar e esconderam. Eles desfrutaram daquele momento. Desfrutaram, mas nós vemos aqui que a consciência deles acaba pesando, não é? E eles decidem entrar na cidade e contar a novidade a todas as pessoas. Eles chegaram à conclusão de que aquilo que eles estavam fazendo era realmente legítimo, eles estavam saciando a sua fome, mas também eles entenderam que eles precisavam compartilhar essa notícia com outras pessoas. E justamente pensando sobre isso, é que o Senhor começou a falar comigo a respeito do tema da mensagem de hoje. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. Nós encontramos aí no verso 9 do capítulo 7 essa palavra. Eles disseram uns aos outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas. Se nós nos calarmos e esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Eles sabiam que quando amanhecesse, todos descobririam que não havia mais cerco, que o inimigo havia fugido, e certamente eles seriam acusados de não ter compartilhado as boas novas. E depois disso, provavelmente seriam castigados. Mas eles chegaram lá, contaram as notícias, o rei não acreditou neles. O rei achou que tratava-se de uma emboscada, que os sírios tinham, de alguma forma, feito aquilo para que eles pudessem sair da cidade e daí fossem atacados. Os oficiais foram para comprovar aquilo que os leprosos disseram e encontraram realmente o acampamento vazio. Tinham tudo deixado para trás. Como eu falei, comidas, objetos de valor, roupas, ouro, prata, além de vários cavalos e vários jumentos. E nós vimos no texto que Deus cumpriu a palavra que havia dada por intermédio de Eliseu, o profeta, afugentando o exército sírio, provendo comida e bens materiais para todo o povo. Pensando nesse tema, né, que hoje é o dia de boas novas, e pensando nessa história que nós lemos aqui no capítulo 6, a partir do 24 até o 33, e também o capítulo 7, do 1 ao 20, nós vemos essa história desses 4 leprosos que nos inspiram. Apesar de eles serem homens isolados, doentes, eles tomaram uma atitude que precisa fazer parte da nossa vida. E é a respeito dessa atitude que eu gostaria de falar com vocês nesse primeiro ponto: viver sem medo de viver. Tem gente que vive com medo de morrer, mas também tem gente que vive com medo de viver. Alguém disse certa vez: não há ação que não traga risco implícito, mas ninguém alcançará sucesso sem enfrentar o desafio que é viver. Preste atenção no verso 8.
Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram na tenda, comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram. Esconderam, voltaram, entraram em outra tenda, e dali tomaram alguma coisa e a esconderam. Eles só conseguiram fazer isso, e só conseguiram ser abençoados, ter a sua fome saciada, ter as suas necessidades mais básicas providas, porque eles se decidiram levantar de onde eles estavam. Eles pensaram consigo mesmos: nós estamos aqui morrendo de uma forma lenta, talvez valha mais a pena nós arriscarmos e irmos até aonde existe provisão. Se eles nos deixarem viver, nós viveremos. Se eles nos matarem, pelo menos nós morreremos de uma forma mais rápida. Nós vimos aqui Samaria sitiada. Nós vimos que esses homens estavam também, juntamente com o rei e com toda a população, à espera da morte. E eles então declararam: se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. A verdade é que, em questão de dias, eles estariam realmente mortos. Que mal teria, então, arriscar, tentar, ficar vivos, sobreviver. Mesmo que os sírios os matassem, seria melhor, como eu falei, uma morte rápida através da espada do que uma morte lenta através da fome. Uma agonia que certamente nem eu nem você gostaríamos de passar. Como o ditado diz: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Eu não sei se em Portugal, se na Madeira ou em outros locais aí de fala portuguesa existe esse ditado, mas no Brasil é um ditado bastante conhecido: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Na porta da cidade estava ruim, vamos tentar viver e sobreviver tendo contato com os nossos inimigos, arriscarmos. E por causa dessa atitude deles, eles não só ficaram vivos, mas eles saciaram a sua fome, eles ainda tiveram alimento para muitos dias e também conseguiram riquezas. Essa história dos 4 leprosos nos ensina que, de uma maneira ou de outra, todos nós estamos morrendo. Se você não sabia disso, estou aqui nessa manhã para te dizer: eu e você estamos morrendo. Alguns mais lentamente do que outros, alguns de uma forma mais dolorosa do que outros, mas o certo é que nós estamos caminhando para a morte. Até mesmo a pessoa mais saudável do mundo um dia vai suspirar pela última vez aqui nessa terra. Muitos, apesar disso, acreditam que a morte ela está muito longe de chegar, mas ela é uma certeza e nós não sabemos quando ela acontecerá. Uns acreditam que não se deve falar sobre a morte, porque talvez atraia azar, presságios de um mau acontecimento, mas ela é não somente uma possibilidade, ela é um fato, ela é um acontecimento que realmente se concretizará algum dia. Benjamin Franklin disse: nada é mais certo nesse mundo do que a morte e os impostos. Portanto, nós sabemos que um dia os nossos dias aqui nessa terra chegarão ao fim. Nós podemos encontrar na Bíblia mais de 300 citações a respeito da morte. Isso demonstra a importância de nós estarmos preparados para enfrentar esse derradeiro momento. O sábio Salomão nos aconselha dizendo que é melhor ir a uma casa de luto a uma casa onde há festa. Ele diz: é melhor você participar de um velório em que as pessoas estão lá chorando alguém que morreu, do que você participar na festa que alguém está providenciando, pois a morte é o destino de todos nós. Eclesiastes 7:2. Se atentarmos para essa verdade, ao invés de ficarmos deprimidos e amedrontados, seremos encorajados e fortalecidos. Por isso que esse primeiro ponto se chama viver sem ter medo de viver, porque nós precisamos olhar para a morte e não temê-la, mas também aproveitar o tempo que temos aqui nessa terra para viver de fato aquilo que precisa ser vivido. Claro está que nós não podemos garantir quanto tempo nós viveremos, mas nós podemos determinar de que forma viveremos enquanto estivermos vivos. Eu vou repetir: nós não podemos garantir por quanto tempo viveremos, mas podemos determinar de que forma viveremos enquanto estivermos vivos. Eu creio aqui que o X da questão e um dos maiores desafios que nós enfrentamos não é só viver sem ter medo de morrer, é viver sem ter medo realmente
de viver, de ter feito a diferença, de ter tentado tudo aquilo que estava a nosso alcance, de dar a cara, de arriscar, fazer como esses 4 leprosos, não ter medo daquilo que está à nossa frente e que pode ser conquistado. Por vezes, nós estamos tão dominados pelo medo que nós passamos a ter medo de viver plenamente, medo de viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Por vezes, uma dificuldade, um problema, um diagnóstico menos bom, são lembretes que nós temos um tempo de validade nessa terra e que é preciso correr riscos para ser aquilo que nós fomos chamados para ser. Às vezes, essas coisas ruins que acontecem conosco são um lembrete que nós temos um tempo de validade. Então, é preciso correr riscos para sermos aquilo que fomos chamados para ser. Certa vez alguém disse: a minha vida vai chegar ao fim, apenas não estou certo quanto à velocidade com que os grãos de areia estão passando pela ampulheta. Sei que a minha vida vai chegar ao fim, apenas não estou certo quanto à velocidade com que os grãos de areia estão passando pela ampulheta. Jesus, o nosso mestre e maior fonte de inspiração, é a prova viva. Uma prova viva, sim, porque, como sabemos, ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Então, ele é uma prova viva de que é possível viver sem ter medo de morrer, mas também é possível viver sem ter medo de viver. Ele provou que era possível nós vivermos sem o menor temor de alcançarmos tudo aquilo que deveríamos ter realmente alcançado. Ele viveu uma vida plena, uma vida completa. Ao declarar tetelestai, ele estava comunicando o seguinte: tudo o que eu deveria fazer enquanto estive fisicamente entre os homens foi feito. Nada deixou de ser cumprido. Está consumado. Tetelestai, nós sabemos que significa estar consumado, mas ele queria comunicar algo também para nós. E eu acredito que isso é de um entendimento mais amplo para todos nós. Tudo que eu deveria fazer enquanto eu estive fisicamente entre os homens foi feito. Nada deixou de ser cumprido. Isso mostra como ele viveu uma vida plena, como ele viveu uma vida inspiradora, como ele viveu uma vida correndo riscos, como ele foi mais além, como ele não teve medo de cumprir tudo aquilo que ele precisava cumprir. A boa notícia para todos nós é que ainda existe areia na parte de cima da nossa ampulheta. Se nós estamos vivos respirando, ainda existe areia na parte de cima da nossa ampulheta. Ainda dá tempo de alcançarmos o pleno potencial que Deus tem para nós. Ainda dá tempo de vivermos coisas grandes e firmes que ainda não temos ideia de que sejam possíveis de serem vividas. Infelizmente, muitos têm morrido cedo demais, apesar de ainda estarem respirando. Infelizmente, muitos têm morrido cedo demais, apesar de ainda não terem dado o último suspiro, ainda não terem partido dessa terra. Se acomodaram, se amedrontaram, se refugiaram, pararam. A inércia está impedindo eles de avançar. Não seja assim. Jesus viveu 33 anos, mas não existe ninguém neste mundo que tenha vivido de forma tão intensa e tão abundante quanto ele. Por que nós escolhemos, ao invés de escolhermos nos inspirar em Jesus e viver uma vida como ele viveu, nós escolhemos, às vezes, somente existir? Por que a gente se acomoda somente com a existência, se Deus tem muito mais para nós? Eu me lembro agora de uma passagem de Cantares, do Cântico dos Cânticos, em que nós vemos o noivo do lado de fora e a noiva do lado de dentro, e ela espia pela janela e ela vê ele lá de fora, e ele lá de fora está dizendo: vem, noiva minha, vem, amada minha, vem, porque a primavera é chegada. O Senhor diz para nós: venha e aproveite a vida que eu tenho para você. Não fique dentro de casa, não fique escondido, não fique parado. Por que a gente prefere somente existir ao invés de viver plenamente? Mesmo que seja somente por um espaço de tempo, por um curto espaço de tempo. Jesus viveu somente 33 anos, mas viveu sem temer a morte, viveu sem temer a vida por pouco tempo, mas viveu de uma forma abundante e plena e cumpriu tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para ele cumprir. É mais importante e muito mais válido nós vivermos intensamente tudo aquilo que Deus tem para nós e aquilo que ele deseja de nós, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, do que nós vivermos 80, 90, 100 anos
e vivermos de uma forma acomodada, de uma forma que nós não conquistamos, de uma forma que nós não rompemos, de uma forma em que a nossa existência aqui, quando acabar, não deixa legado nenhum. O pastor Elias falou sobre isso esses dias, quando ele citou a comemoração em que ele participou em Porto Seguro, se não me engano, dos 500 anos, não é, do descobrimento do Brasil. No ano 2000, o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. Pedro Álvares Cabral chegou à terra de Vera Cruz, que hoje é Brasil, não é, com a sua equipa. E mês passado, no 22, foi comemorado isso. E o pastor Elias falou sobre isso esses dias, e eu estava lendo esse texto, lembrei-me também disso. E a oração que o pastor Elias fez lá em Porto Seguro e relembrou aqui a todos nós há poucos dias atrás, foi de que esse espírito corajoso e aventureiro dos portugueses que, não é, resolveram encarar o inóspito, aquilo que eles não sabiam que existia, aquilo que eles não conheciam, para desbravar e chegar a outros lugares, pudesse também acontecer nos dias de hoje de forma espiritual, relacionadas ao avivamento, não é? Que essa coragem também possa ser uma coragem espiritual. Eu estava pensando sobre tudo isso e me dei conta de que para eles saírem da onde eles saíram e chegarem onde eles chegaram, foi preciso muita coragem, foi preciso muito recurso, foi preciso muita determinação. A sua equipa, ela não sabia, né, o que poderia acontecer. A viagem originária era para a Índia, eles queriam ir para a Índia, que já era bastante conhecido, fazer negócios e voltar para Portugal. Mas por um acontecimento ou outro, eles acabaram encontrando, né, novas terras, chegaram até o Brasil. Descobriram aí uma nova travessia, atravessaram o Atlântico. Mas quanta coragem precisou, quanto recurso precisou, quanta perseverança precisou. Enfrentar aí as dificuldades, os perigos do Atlântico, não é? Enfrentar e suportar as dificuldades de uma longa jornada. Eles foram para um lugar que eles achavam que conheciam, mas acabaram indo para um lugar que eles não conheciam, não é? E nunca tinham estado em contato. Fernando Pessoa, em seu poema Mar Português, escreveu: ao mar Deus deu perigos e abismos, mas nele é que espelhou o céu. Eu achei fantástica essa frase, porque se nós não arriscarmos, nós deixaremos de ver tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu fico imaginando se esses marinheiros, Pedro Álvares Cabral e toda a sua equipa, eles não tivessem se disponibilizado com coragem para fazer as suas viagens. Nunca, não podemos dizer nunca, né, mas talvez o Brasil teria sido descoberto muitos e muitos séculos depois, mas porque o Oceano Atlântico foi finalmente desbravado por pessoas que não tiveram medo de viver, que não tiveram medo de empenhar seus recursos, que não tiveram medo de perseverar, nós podemos aparecer aí na história da humanidade. E essa frase aqui do Fernando Pessoa eu achei tremenda. Às vezes nós só vamos ver o céu espelhado, né, se nós nos lançarmos em direção ao novo, mas para que isso aconteça é preciso coragem, é preciso não ter medo de viver. Afinal, para viver de forma abundante, melhor dizendo, nós temos que levar o ditado à risca. Aquele ditado que talvez você também conheça, que é bastante conhecido no Brasil: quem não arrisca, não petisca. Nós precisamos arriscar se nós quisermos conquistar. A vida é uma luta e a possibilidade de fracasso sempre estará presente, mas os que vivem com medo do fracasso, do sofrimento, da vergonha, nunca conquistarão seu pleno potencial. A vida é uma luta e a possibilidade de fracasso está sempre presente, mas os que vivem com medo do fracasso, do sofrimento ou da vergonha nunca conquistarão seu pleno potencial. Quem não arrisca, não petisca. Ao mar Deus deu perigos e abismos, mas nele é que espelhou o céu. Nós vamos enfrentar dificuldades, perigos, vamos enfrentar coisas novas, mas para viver sem medo de viver, nós precisamos ir em frente, termos coragem e sabemos que o Senhor é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Vamos ver aqui
O que isso tudo que estamos falando tem a ver com o texto que nós lemos? 4 homens leprosos sentados à entrada da cidade. O cenário era ruim, era tempo de guerra, e ainda por cima eles faziam parte do lado que estava sendo oprimido e não do lado que provavelmente ganharia a batalha. 4 leprosos, doentes, isolados, famintos, esquecidos, desprezados, abandonados. Apesar das probabilidades contrárias, havia um resto de esperança e expectativa, mas também havia coragem e proatividade. Eles se levantaram e foram com coragem e proatividade. Fizeram aquilo que podiam fazer e, por causa da intervenção sobrenatural de Deus, não somente continuaram vivos, mas agora viviam com esperança e provisão. Esperamos o milagre, mas muitas vezes não damos um passo sequer. Esperamos o agir de Deus, mas não somos ousados o suficiente. Jogar pelo seguro trouxe a mim e a você até o lugar que nós estamos hoje. Se nós quisermos mais, nós precisamos arriscar mais. Em Cristo temos tudo aquilo que precisamos para não desistir, para não somente existir, mas para viver tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Vivermos completos e realizados. João 10:10, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. João 3:36, nós lemos que se o Filho nos libertasse, verdadeiramente nós seríamos livres. João 7:38, nós vemos que aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluiriam rios de água viva. Atos 20:24, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo também tinha essa certeza de que era preciso viver sem medo de viver, para alcançar tudo aquilo que Deus tinha para ele. Em nada ele tinha a vida dele por preciosa, contanto que ele cumprisse com alegria a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça. A vida abundante é muito mais do que nós lemos aí no verso 8, comida, bebida, ouro, prata, carros, mulas, cavalos, jumentos, não é? A vida abundante é estarmos no centro da vontade de Deus. A vida abundante é nós cumprirmos o propósito para o qual nós fomos chamados. E isso nós podemos chamar de contentamento, felicidade, alegria, plenitude, senso de dever cumprido, viver realmente de verdade. Jesus ensina que viver dessa maneira, além de tudo isso que já falamos, é glorificar a Deus. João 17:4 diz, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Tetelestai exemplifica que Jesus realmente viveu de forma plena. Eu completei a obra que eu tinha para fazer e te glorifiquei aqui na terra. Tetelestai, Jesus viveu realmente de forma plena. Repare que antes mesmo de morrer, ele tinha consciência de que tinha dado tudo de si. Eu acho tremendo isso. Jesus, ele fala que ele já tinha glorificado ao Pai, mesmo antes de ele ir para a cruz, mesmo antes de ele dar o seu último suspiro, ele já sabia que ele tinha feito aquilo que o Pai pediu para ele fazer. Antes de ele morrer, ele tinha essa consequência de que tinha dado tudo de si. Não havia nada que ele tivesse deixado para depois. Ele não deixou nada para trás. Ele não tinha um plano B para o caso de não ter dado certo. Tudo aquilo que ele precisava viver, ele viveu. Tudo aquilo que ele precisava falar, ele falou. Tudo aquilo que ele precisava fazer, ele fez. Ele viveu de uma forma plena. Ele não tinha nenhuma desculpa, nenhum ressentimento, nenhum arrependimento. Ele viveu. E assim, no final de tudo, ele foi para a cruz e deu a sua vida em resgate de muitos, inclusive de mim e de você. Viver de forma abundante glorifica a Deus. Viva sem ter medo de viver. Segundo ponto, boas novas precisam ser compartilhadas. Nós vimos aí no verso 9, então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Se nos calarmos e esperarmos até amanhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Hoje é dia de boas novas. Eles tinham recebido bênção, eles estavam vivos, eles precisavam compartilhar. Da mesma forma que catástrofes, não é? Pandemias, terremotos, coisas que acontecem aí que são menos boas, são o grito de Deus nos chamando ao arrependimento.
situações de aflição e desespero, são oportunidades excelentes para experimentarmos o favor e a provisão de Deus. Mas não somente nós devemos ser beneficiados com isso. Nós precisamos estender a mão às outras pessoas e precisamos fazer com que a bênção chegue também a outros. Porque Deus é um Deus de misericórdia, mas Ele não disponibiliza isso somente para nós. Nós temos que ser agentes de compaixão, com a mesma compaixão, com a mesma misericórdia, com a mesma graça, com o mesmo amor que fomos alcançados. Nós precisamos alcançar os outros. A cidade passava fome. Então, os leprosos se deram conta de que não somente eles precisavam daquele alimento, mas todos os habitantes de Samaria, inclusive o rei, inclusive aqueles que isolaram eles, aqueles que segregaram eles, aqueles que não os ajudavam, aqueles que não queriam saber deles. Era dia de boas novas e precisava ser anunciado à casa do rei. A provisão de Deus precisava ser compartilhada com todos, mesmo com aqueles que os haviam abandonado. Acumular o que nos foi dado gratuitamente seria um crime indesculpável. Seria pior que a lepra do corpo, seria a corrupção total da alma. Acumular o que nos é dado gratuitamente é muito pior do que a lepra do corpo, é a corrupção total da alma. Viver de forma plena não somente fará de você uma pessoa completa e abençoada, né? Mas também o preparará para abençoar os outros. Note que a princípio eles comeram tudo que eles viram pela frente, esconderam algum material lá que eles pegaram das tendas, alguma riqueza. Depois que eles tiveram as suas necessidades básicas aí supridas, eles resolveram compartilhar a notícia, não resolveram se vingar ou pagar com a mesma moeda. Como ninguém nunca havia se importado com eles, talvez tenha passado isso na cabeça deles, falaram, olha, agora eles que se virem, não é? Nós temos aqui a bênção que nós recebemos, eles nunca nos trataram bem, nós também não vamos agora tratá-los bem. Mas eles não fizeram assim. Eles entenderam que era dia de boas notícias, dias de boas novas, e eles foram lá comunicar à casa do rei. Nós queremos muitas vezes que Deus nos abençoe, mas Jesus quer que outras pessoas sejam abençoadas também, e muitas delas através de nós. Nós vemos aí a missão Mãos Estendidas, e o versículo que Deus falou no coração do pastor Leopoldo, há muitos anos atrás, foi dar-lhes vós mesmos de comer. Não é? O que Deus estava fazendo através desses 4 leprosos agora? Era usando a vida deles para que outras pessoas também pudessem comer, outras pessoas também pudessem ser abençoadas. Da mesma forma que os discípulos de Jesus não viram o milagre, não é, dos 5 pães e 2 peixes, até se mexerem em obediência em direção à multidão, esses 4 leprosos não conseguiam enxergar a provisão, até se levantarem da porta da cidade e irem em direção ao local do acampamento dos sírios, porque essa provisão já estava preparada para eles. Mas essa provisão, ela estava disponível para aqueles que têm coragem, para aqueles que estão dispostos a viver mais. E para os discípulos, essa provisão também estava disponível, mas requereu deles fé. Sem forçar seus limites, sem vez ou outra se lançar sobre um obstáculo de cabeça, sem ousar, você nunca saberá o que seria verdadeiramente possível em sua vida. Sem forçar seus limites, sem vez ou outra se lançar sobre os obstáculos de cabeça, sem ousar, você nunca saberá o que será verdadeiramente possível em sua vida. Viver de forma abundante requer coragem e fé, mas também requer altruísmo. Viver de forma abundante requer coragem e fé, mas também requer altruísmo. 4 leprosos, alvos da bondade de Deus, não poderiam guardar aquilo somente para si. Eles se tornaram canal por onde a manifestação poderosa de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus e o favor de Deus alcançou uma nação inteira. Quando você escolher viver, você se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. Aceite o risco, pois a recompensa realmente compensa. Não somente você, perderá se você se recusar a viver assim, mas se você se recusar a viver dessa forma, você também deixará de abençoar muitas pessoas. Pense no número de pessoas que deixarão de terem as suas vidas transformadas
se você desistir, se você se recusar a viver de forma plena, se você somente perambular por este mundo sem um propósito maior, sem um objetivo maior, sem ter um sonho, sem trabalhar para conquistar algo que realmente deixe um legado e tenha uma manifestação eterna, não é? Já imaginou quantas pessoas deixarão de ser beneficiadas se você simplesmente se negar a fazer mais, a viver mais, por causa do medo, por causa da acomodação, ou simplesmente por causa do egoísmo? Compartilhar as boas novas é muito mais do que isso. Nós somos como esses 4 leprosos. Temos as boas novas da salvação e não podemos guardá-las para nós mesmos. Eles não somente, nesse texto nós aprendemos que eles foram e compartilharam a notícia de que havia provisão, comida, não é? Bens, riquezas, mas eu e você temos uma riqueza muito maior do que a riqueza material. Nós temos a mensagem do Evangelho, nós já fomos alcançados pelo poder desse Evangelho, nós fomos alcançados pela graça do Senhor, nós temos o Espírito Santo em nós, e essa riqueza ela precisa ser compartilhada. As pessoas elas precisam ouvir a respeito de Jesus. Nós não podemos guardar essa boa notícia somente para nós. Se as pessoas não crerem na palavra, elas não estarão prontas para aceitar Jesus, para a vinda de Jesus, para o retorno do Senhor, para o julgamento vindouro. Se nós não compartilharmos a palavra, as boas novas, o próprio Senhor Jesus, como essas pessoas vão se preparar? Romanos 10, 13 e 14 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós temos que pregar, porque senão as pessoas não ouvirão. E se elas não ouvirem, elas não podem se preparar. Se elas não ouvirem, elas não podem escolher. Se elas não ouvirem, elas não podem se converter e serem salvas. Primeiro ponto que nós vimos: viver sem ter medo de viver. O segundo ponto: as boas novas precisam ser compartilhadas. Você quer viver de forma abundante? Faça então como o apóstolo Paulo, que deixou tudo para trás e não deixou nada para depois. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E ele também disse, Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo, morrer é ganho, não é? E em 2 Coríntios 4, 13 ele disse: cri, por isto falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos. Nós vamos ver agora na tela aí uma imagem que ela simplifica aí tudo que nós estamos falando. Pastor Saulo Porto, missionário aí da MME, escreveu o seguinte: quanto mais eterno for o propósito da sua vida, mais realizado você será. Quanto mais eterno for o propósito da sua vida, mais realizado você será. Antes de terminar, gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa só. Você lembra do capitão da guarda, lá do texto que lemos? Vocês lembram que ele duvidou? Ele falou: nem que Deus fizesse janelas no céu, esse milagre que você, Eliseu, o profeta, está profetizando vai acontecer. Mas o milagre ele aconteceu. E o texto aqui nos diz que ele viu, mas ele foi atropelado pela multidão faminta, correndo até o acampamento inimigo. Os cidadãos esfomeados de Samaria souberam das boas novas, saíram correndo, derrubaram esse homem, o pisotearam e o mataram. Ele ouviu as boas novas, ele viu a concretização da promessa, mas ele morreu antes mesmo de poder desfrutá-la, da mesma forma que havia sido profetizado na vida dele. Interessante como a mesma palavra produz fé em um coração humilde voltado para Deus, mas endurece ainda mais o coração dos que são orgulhosos. É interessante, não é, que essa mesma palavra produz fé no coração humilde voltado para Deus, mas endurece ainda mais o coração que é orgulhoso. Wiersbe declara: o mesmo sol que derrete o gelo endurece a argila. Jesus prometeu voltar, mas apesar dos sinais que apontam para o fim dos tempos, ainda existem aqueles que questionam ou mesmo rejeitam essa promessa. Não seja um deles.
Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não está, fazendo parte dessa família de Deus que deve viver uma vida sem ter medo de viver e deve também compartilhar as boas notícias, você não pode ser como esse capitão da guarda. Você não pode ouvir a palavra e simplesmente não acreditar nela, não levar em consideração aquilo que tanto os homens de Deus ou a Bíblia dizem. Você precisa se posicionar, você não pode ser incrédulo. Como vimos aqui essa frase, o mesmo sol que derrete o gelo, ele endurece a argila. Você precisa ser como o gelo, deixar o seu coração ser derretido pelo Senhor. Jesus prometeu voltar e os sinais apontam para a vinda dele em breve. Ele disse em Apocalipse 3:11, a parte A, em breve eu venho sem demora. Em breve eu venho sem demora. Muitos ainda agem de uma forma a negar essa verdade, mas o certo é que o Senhor está às portas, e se você ainda não o recebeu, você precisa se posicionar. Essa história aí do capitão da guarda é uma advertência muito forte para aqueles que se recusam a aceitar Jesus, ou demoram para perceber a necessidade disso. Hoje é dia de boas novas. Se nós nos calarmos, nós também seremos culpados. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Paizinho, fala conosco no decorrer aí desse domingo, no decorrer dessa semana, continua nos desafiando, nos abençoando. Faz de nós, Pai, como esses 4 leprosos, não só abençoados de forma física, mas principalmente abençoados porque conhecemos a verdade que liberta. Que nós sejamos pessoas sem medo de viver, sejamos pessoas, Pai, que encaram a vida, que assumem riscos, que decidem navegar os oceanos inóspitos, pessoas que têm coragem, pessoas que assumem os desafios, pessoas que não ficam paradas, prostradas, com medo, amedrontadas, aterrorizadas, pessoas que, apesar dos pesares, seguem em frente e arriscam porque sabem que o Senhor tem muito mais para nós. Queremos viver a plenitude de vida como Paulo viveu, queremos viver a plenitude de vida como Jesus viveu. Um homem que pôde viver do jeito que viveu, apesar de ter vivido tão pouco, no final da sua vida, ele disse que cumpriu tudo aquilo que o Senhor tinha colocado na mão dele para fazer. E ele partia, Senhor, sabendo que havia feito tudo que estava ao seu alcance, viveu na plenitude. E esse mesmo Jesus promete para nós uma vida plena, abundante, uma vida recheada, uma vida, Senhor, que nós veremos o Senhor agindo, e também sabemos que por causa disso nós temos que levar essa boa notícia a outras pessoas. Hoje é dia de boas novas, que nós possamos compartilhar o Evangelho, compartilhar a salvação, compartilhar as palavras de Jesus, compartilhar a vida de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. E eu oro por aqueles que ainda não se decidiram, pessoas como o capitão aqui da guarda, que duvidam da palavra, que duvidam da mensagem que sai da boca do homem de Deus, que duvidam que Jesus vai voltar. Que o Senhor possa tocar no coração, Pai, e derreter esse coração, e que hoje mesmo possa se posicionar e possa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor possa nos abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um bom domingo, uma boa semana.